Gente, e essas bonecas, elas resolveram levar? Vocês que incentivaram? Como é que foi isso? Eu nem sabia que 10 anos ainda brincava de boneca, porque elas estão em show e brincam de boneca. É os dois? Como é que foi isso? Tudo arquitetado por elas, né? Nossas netas foram pra viagem. Tudo assim, aí leva roupinha, chega em casa, chega no hotel à noite, troca de roupinha. Mala das bonecas também. Eu falei, Isabel, eu não vou carregar essa boneca, você que vai carregar. A gente vai direto pro passear a gente foi almoçar, eu acho, direto, sem parar no hotel. Não, mamãe, todo mundo vai levar a boneca. Então, eu particularmente, eu gosto que ela brinque assim. Ela não é que brinca tanto, que cada vez mais a criança vai se distanciando, né? Assim, vai deixando, vai entrando na pré-adolescência, né? Que eu acho que com 10 anos eles falam. Mas eu gosto, eu estimulo isso. Quando essa boneca é legal, porque tem muita roupinha para trocar, tem itens de comidinha, não é, Nanda? Tem cachorrinho, tem caminha, acho que a Alice tem caminha, né? Tem várias coisas. A Fiora tem um cachorrinho, ela adora essa coisa do animal. É um contato com a infância ainda, né? A parte lúdica que a gente e o que a gente puder deixar, né, preservar esse olhar mais infantil delas, a gente tenta fazer com que elas continuem sempre assim, né? Vamos prolongar um pouquinho isso. Eu acho que se elas estão curtindo ainda, deixa, né? Não precisa forçar a barra, mas se elas gostam, eu ia adorar também que gostasse, o máximo tempo possível. Incentiva aí, deixa nossos bebês aqui com a porque eu tenho sobrinha mais velha, que eu lembro que tinham amigas da minha sobrinha que não queriam brincar, tinham vergonha já, numa idade dessa, que não vou ficar andando com uma boneca. E elas ficaram pra cima e pra baixo com a boneca no colo. Eu não lembro o que eu fazia com 10 anos. Queria entender o que as meninas de 10 anos, elas conversam de quê? Como que é isso hoje em dia? Eu acho que elas vão muito assim, né, interpretar, fazer um teatro, fazer um show, dançar, cantar. Então elas vão muito nessa questão mesmo de movimento. Apresentações, assim, né? Não é elas adoram, né, Helena? Fazer apresentações. Pelo menos as nossas têm isso muito forte. Por isso que no Lembra show aquela foram vez nas férias, que gracinha, elas fizeram uma peça de teatro. Foi muito lindo. Não, criaram roupas, criaram coisas pra cabeça, acessórios de cabelo, colocaram a gente sentadas. Tinha narradora, eu fazia muito isso. Era narradora. E aí elas apresentaram uma peça super interessante. Várias comunicadoras aí na Futura. E elas gostam muito, assim. E eu vejo também eu acho que é muito coisa de menina, né? Eu acho que primeiro elas vivem a vida da boneca, né? Interpretando ali na boneca, depois eu acho que elas querem também elas serem, né? A que faz as coisas, a que vai, a que interpreta, a que brinca, que finge que tá brincando na escola, estudando, né? Tem a escolinha, então elas têm muito isso dessa... protagonismo da vida delas, né? E os brinquedos que elas têm, que seriam para brincar daquele brinquedo, o brinquedo, na verdade, acaba virando um objeto do cenário que elas estão construindo. Pelo menos lá em casa, exatamente. Quando as meninas estão brincando. Aí ela pega lá o fogãozinho, que era para brincar de fogãozinho, agora não, o fogãozinho aqui faz parte da minha casa. E aí começa a brincar com os brinquedos de uma forma que eu, pelo menos, entendia que não era mais madura, né? Um pouco mais madura. Forma mais madura. Entende? É bem legal. bacana. A criatividade continua, né? Isso que é muito bom, né? Tem uma criatividade, assim, com sendo certeza. toda hora trabalhada. É massa incentivar isso. Eu lembro que com 10 anos, minha festa de 10 anos foi de Sandy Júnior. Então, tô até, assim, fazendo um comparativo com elas irem em show também. Meu primeiro show foi ali no Vitória, né? Ali em frente à escola. E eu lembro que choveu. Minha mãe me levou, ela me colocou nas costas, igual vocês colocaram, assim, veio lama até aqui. Tipo, isso é muito marcante pra mim. Então, assim, acaba que eu fico também que... Eu me esforço pra lembrar, né? Gente, eu não lembro se eu brincava de boneca com 10 anos, né? Mas é isso que você falou. Acaba que é bom a gente incentivar esse lado mais infantil delas, né? Porque também, né, tem a questão, né, de estarem se tornando aí pré-adolescentes. Então, tem muita questão, assim, do cansaço mental, da preocupação. Então, que a gente puder manter ao máximo esse lado de garotinha, né, infantil, é bom. Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? O cansaço físico sai, mas ainda tem o cansaço mental. Vocês ainda têm o físico um pouco porque tem os meninos mais novos. Eu fico imaginando a Helena, com 3 ali. Eu não sei se as mais novas, elas interferem na brincadeira, às vezes, das mais velhas, elas bagunçam o fogãozinho? Como é que é? Quando a mais velha deixa, sim, tem toda a negociação, né? Porque ela, principalmente quando vai as amigas, as mais novas ficam muito animadas, porque as amigas da Alice, que pra elas que estão no 2º ano, as amigas do quarto, velhas, né? são assim, as crianças do 4º ano estão aqui em casa, né? A gente pensava assim também, né? Elas levam a escola pra dentro de casa, né? Tipo, então, elas admiram, as crianças né? do 4º ano estão aqui, as amigas da Alice. Alice, por favor, Alice, podemos brincar hoje com suas amigas? Aí tem toda a negociação, enfim. E aí começa. Aí a gente tá, né? Eu tô em casa e eu fico, gente, calma. Agora tem que, né? Não é pra tirar as coisas do lugar, mas elas conseguem se inserir. Normalmente elas viram as filhas, as minhas gêmeas viram as filhas das meninas. E elas assim, concordam? Concordam super. Só a oportunidade que elas têm Isso de que brincar. Elas estão inseridas ali entre as mulheres. Tá tudo certo, elas abaixam a cabeça. É legal porque
muita menina. A Isabel é apaixonada nas geminhas. Ela chama das geminhas. Geminhas. Mas é um pouquinho diferente com o menino, né? A gente que tem meninas, então ela já tem uma certa limitação. Ah, não. O menino não participa. Aí menino não quero que o Pipo brinque aqui comigo. Às vezes o Nando tá lá junto. Ah, não. Eles estão entrando aqui, mamãe, estão atrapalhando a nossa brincadeira. Nossa, igualzinho. Então já tem uma diferença quando é menino. Eu tenho irmão também, então eu lembro que tinha muito isso também. Eu era muito encucada, assim, nossa, com minhas Barbies, minhas bonecas, e eu sempre sou a mais velha dos dois lados dos primos. Então, assim, quando tinha menino em casa, até minhas primas mais novas, era uma irritação. Nossa senhora, se mamãe ver esse podcast, ela vai lembrar, porque realmente era um negócio de doido. Isso me deixava, me irritava de um jeito, mas no final eles acabam brincando todos juntos. Se entendem, a mãe interfere, e aí assim, nós vamos colocar regras, eles participam, né? E o protagonista às vezes é o mais velho, outros são as crianças, né? Os alunos que se sentam ali na escolinha, na apresentação, os filhos, né? E aí dá tudo certo, coloca cada um em seu lugar. No final dá tudo certo. E falando essa questão física, né? Eu falo assim, quando as meninas, no meu caso, eram 3 bebês, né? A Alice com 3, as gêmeas recém-nascidas, tem muito essa questão física, né? Eu até fiquei com um tempo com a mão que eu desenvolvi uma alergia, vamos dizer assim, né? Porque a gente fica muito no físico, né? Claro, tem toda a preocupação materna, todo o medo, né? Daquelas crianças pequenas acontecer alguma coisa, enfim. Mas o físico é muito exigido. Você tem que estar sempre presente, sempre tem que estar alguém olhando. E quando cresce, isso vai se diminuindo, né? Você não tem que estar do lado o tempo inteiro mais. Mas aí começa a questão, a gente tá falando da questão social, mental, né, Lena? Da socialização delas, né? Elas estão agora se interagindo com outras crianças, amigos, e começa a ter, sim, né, um ciúme, né, um porquê ela, não porque eu, e aí começa a gente psicológico, meu Deus do céu, quanto de importância eu tenho que dar isso, quanto que eu tenho que conversar sobre isso com ela, né, às vezes vem na escola triste, mãe, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, sempre com amigas, né, a tristeza sempre, que menina é muito dramática, pelo menos a Alice é muito dramática nesse sentido, assim, ai mãe, aí a gente conversa, né, e fala, e explica, aí ela, ai não, agora eu vou dormir bem, então tem essa questão mesmo do mudar, né, tá virando a chave. Era uma criança, né, onde a preocupação era, pegou meu brinquedo e resolve, né, igual as minhas gêmeas ainda estão um pouco nessa fase, e agora começa a preocupação de aceitação naquele grupo, né, ou de quanto que ela é mais importante que uma e com outra. A gente tem que mostrar que não é assim, que essa percepção... O lugar dela nesse contexto social, né, as pessoas, elas que para ela é o principal hoje, né. Então, assim, às vezes uma tem um papel, a outra tem outro, e é isso aí, a gente tem que ir ajudando, incentivando a elas descobrirem esse lugar mesmo, né? E agregar, alunos, né, as amigas todas, assim, é difícil. Às vezes uma, é o que a Helena falou, às vezes uma vai junto, elas marcaram, elas vão viajar junto. Poxa, mamãe, eu queria tanto. Mas não é assim, é por conta de outro contexto que elas vão juntas pra lá. Porque os pais são amigos de outros amigos, que papai não é amigo, então elas vão juntas viajar. Mas daqui a pouco você vai ver, tem vezes que vai com uma outra amiga e elas estão sentindo a mesma coisa que você. E isso faz parte, não é? Não é porque tem um grupo enorme que sempre o grupo enorme vai andar junto, Sim, né? Essa questão do ciúme deve, assim, não sei se deixa elas confusas, né? Mas é isso que vocês falaram, tem que conversar muito, explicar muito para ninguém se sentir deixado de lado, né? E cada uma tem suas individualidades também. Elas se amam, mas com certeza as diferenças entre si vão aparecer em algum momento, né? Assim como vocês têm amigas e são diferentes mais entre próximas. si. Eu acho que elas sabem lidar um pouquinho com essa situação. Elas têm umas amiguinhas mais próximas, que estão mais perto, né? Em alguns finais de semana, mas eu acho que elas conseguem ter essa diferença e saber lidar com as emoções delas, né? E aquilo que a gente falou ontem, potencializar as coisas boas também, né? Tipo assim, igual às vezes você tem a preocupação de que algo está dando errado na escola. Seja algo entre as amigas, ou seja, alguma questão dela, né, interna, assim. Só que aí você vai, conversa, tenta explicar que não é assim, que ela também tem que fazer, né, de acordo com o que o mundo exige dela, né, mas assim, ao mesmo tempo respeitando também, tendo aquele cuidado com o jeito dela, entendendo que, nossa, isso é um pouco característica, né, da pessoa dela, do lado dela, então também preciso tentar entender, né, essa abordagem no equilíbrio dos pratinhos, né. E a gente ter amigas próximas, que a gente tem intimidade, é maravilhoso porque a gente tem coragem de perguntar. Gente, minha filha foi muito mal em determinada matéria. A sua também foi? É coisa que num grupão lá do WhatsApp você não vai perguntar pra turma inteira. Agora, a intimidade que a gente tem, a professora me chamou. Estou dando exemplos, né? Não é coisa que a gente tá acontecendo no momento. A professora chamou, tá conversando muito em sala. Você também recebeu essa informação? Então, assim, a gente tem essa intimidade da gente que a gente consegue trocar e resolver no nosso, né? No nosso âmbito ali. Não precisa falar para um grupo todo e nem expor, assim, né? As situações das nossas crianças para um grupo maior. Então isso também é muito bom. Facilita o maternar, né? Porque a gente fica cheio de coisa na cabeça. Ai, será que
que ela tá... Gente, será... Aí elas estão organizadas, estão estudando todo dia, como que tá cuidando do tempo, né? Elas estão crescendo também na escola, elas já estão no 4º ano. A gente tem essa preocupação também nessa organização, porque vale para a vida, né? Cada ano que vai chegando, vão chegando outras matérias, outras exigências. Outras obrigações delas, da vida, né? Do mundo. E aí eu tento fazer esse paradoxo sempre com a vida. Eu falo, Bel, você não tá vendo? Papai acorda, vai trabalhar. O seu dever é esse, são suas obrigações, perfeito, né? Fernanda, perfeito. É importante isso. Do mesmo jeito, esses problemas que às vezes acontecem no dia a dia de escola, eu tento mostrar também que a vida é assim, né? A gente tem que entender que existem dificuldades que a gente vai ter que enfrentar, às vezes na convivência com alguém. Ou fazer algo que a gente não gosta, né? Eu acho que é a idade que a gente tem que sempre dar esses exemplos para elas começarem a crescer, né? E virarem mocinhas que estão se tornando, né? É isso aí.